Se o Felipe Luiz for jogar dessa forma todas as vezes, eu já falei pra vocês, ele vai estourar os caras. Isso daqui quem disse foi o Thiago Life e eu já vou entrar nesse assunto já já. Fala galera, Fábio Rangel aqui, chegamos com muitas informações nessa segunda-feira, informações aqui do Mengão. Vou pedir pra você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Será que a gente consegue 200 likes nesse vídeo? Por favor, deixa o seu like e também coloca nos comentários que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. Então vambora sem nenhuma enrolação, mas antes eu quero trazer aqui uma péssima notícia. Infelizmente, Bruno Henrique está fora do primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca que vai acontecer entre Flamengo e Fluminense. Infelizmente está aqui, ó. O jogador ele sentiu dores na coxa durante a semifinal contra o Vasco e por isso ficará de fora dessa partida. Informação aqui do Vene Casagrande. E essa partida, meu amigo, já tá dando o que falar. O técnico Mano Menezes, ele deu uma declaração agora na coletiva, no jogo diante do Volta Redonda, e ele falou o seguinte, tá aqui, ó. Finais tem de tudo, de tudo. Por coincidência, a única derrota do Felipe é para nós, mas cada jogo tem a sua história. As finais tem jogo, estratégia, é um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte. Já nos possibilita jogar contra qualquer adversário, afirmou o técnico Mano Menezes. Por incrível que pareça, realmente, a única derrota do Flamengo foi exatamente para o Fluminense. Por enquanto, 2 jogos. Uma vitória do Fluminense por 2-0 sobre o Flamengo e um empate em 0-0. E é o seguinte, contra o Vasco da Gama, o que a gente mais ouvia falar é o seguinte, Fabinho, 2 jogos vai ficar complicado pro Vasco. Em 2 jogos o Flamengo é favorito. O Flamengo não vai fazer 2 jogos ruins diante do Vasco. E quanto ao Fluminense, a fala não é muito diferente. Muita gente colocando o Flamengo um pouquinho ali favorito contra o Fluminense pela questão dos 2 jogos. Claro que o Fluminense tem um time um pouco melhor. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado com o John Arias. Não pode deixar o John Arias jogar. O Canóbio vem num crescimento. O Cano, novidade, se der mole, é um jogador que sabe fazer gol. Então o Fluminense tem um ataque ali muito forte. O John Arias, o Canóbio e também o Cano. Claro, do outro lado, com certeza o Mano Menezes vai falar, não pode deixar o Arrascaeta livre ali no meio de campo. Não pode deixar o Arrascaeta flutuando ali na entrada da grande área. E o Flamengo tem que ter essa preocupação aí com o John Arias. E a questão psicológica também, a gente consegue perceber o Fluminense um pouco melhor do que o Vasco. E isso daí, o próprio treinador do Vasco, Fábio Carilli, falou sobre isso, ele falando sobre o Vasco não pode tomar um gol e acabar o jogo. Pô, tomou um gol, bota a bola no chão. Um exemplo, 15 do primeiro tempo. O jogo, pô, tem um jogo inteiro pela frente ainda. Então a gente vê um Fluminense mais forte dentro de campo, vivendo um momento melhor, e um psicológico também mais forte do que o Vasco da Gama. Então vai ser um jogo assim muito complicado e eu lembro que esse último jogo agora entre Flamengo e Fluminense terminou em 0-0. E um youtuber do Vasco aí, influencer, ou melhor, YouTube do Fluminense, influencer do Fluminense, falando o seguinte, nós não deixamos o Flamengo jogar. Realmente, o Fluminense não deixou o Flamengo jogar, só que o Fluminense também não jogou. E aí, muita gente dizendo o seguinte, em 2 jogos o Flamengo é favorito. Então essa pode ser uma estratégia também do Fluminense. Ah, se em 2 jogos o Flamengo é favorito, a gente vai matar o primeiro jogo. Aquele jogo truncado, aquele jogo pilhado, aquele jogo pegado, um empate, um 0-0. E aí, meu amigo, vai pro segundo jogo, tudo em aberto. Então, assim, acredito que vai ser um jogo mais difícil para o Flamengo, com respeito aos jogadores, a equipe do Fluminense, e também tem essa questão do mental, que está muito melhor do que o momento ali do Vasco da Gama. E por falar em Vasco da Gama, tava vendo mais cedo aqui que parece que o Payet não vai renovar com o Vasco. Aí
aquela pergunta lá do início. Quem é melhor, Payet ou Arrascaeta? Você pode deixar aqui nos comentários. É o seguinte, os dois jogadores são ótimos. O Arrascaeta é sem comentário. O Payet também é um ótimo jogador. Só que é o seguinte, com todo respeito aí ao Vasco, é mais fácil você jogar hoje nesse Flamengo, arrumadinho, ajustadinho, com várias peças ali, do que você jogar no Vasco. Eu acredito, não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas eu acredito que o Payet, nesse meio de campo ali do Flamengo, ele iria render muito mais do que vem rendendo no Vasco por causa do conjunto ali no geral. Mas não vou entrar nessa polêmica não, você pode deixar nos comentários aqui o que você acha, mas parece que o Payet não vai renovar com o Vasco da Gama. Eu quero falar algo aqui, uma fala do Thiago Life, que a gente começou o vídeo falando sobre isso. Ele disse: se o Filipe Luís for jogar dessa forma todas as vezes, eu já falei pra vocês, ele vai estourar os caras. É o seguinte, a gente vem vendo hoje a mídia, torcedores, muita gente falando sobre os técnicos brasileiros, alegando que os técnicos brasileiros vêm ficando para trás, estão sendo aí ultrapassados, não tem tática, não tem técnica. E aí me surge o Filipe Luís, que vem sendo aí um diferencial, um futebol ofensivo, muita intensidade. O Filipe Luís, ele falou sobre isso agora, sobre essa questão da intensidade, né? Ele deu essa declaração. Deixa eu trazer para você aqui, olha só. O Filipe Luís falou o seguinte: eu assisto muito jogo mesmo. E hoje, um jogador sem intensidade não joga nas grandes ligas. Além, ele diz aqui, ó, além de que qualidade e técnica, o jogador tem que ter resistência. É um novo tipo de atleta. O jogo moderno pede essa intensidade e eu peço isso. Então, você viu aí há um tempo atrás a CBF, né, correndo atrás, lutando para trazer o Ancelotti para ser o treinador da seleção brasileira, que eu não concordo muito. Nós chegamos aí, né, a 5 estrelas. Nossa seleção é a melhor de todos os tempos, por enquanto. Ganhamos aí o Penta. Quem tem mais tem 5, né? E chegamos aí com treinadores brasileiros e eu ainda acredito, eu quero continuar acreditando, claro. Realmente eles têm que melhorar. Por isso que muita gente vem pedindo aí o Filipe Luís, assim, pedindo não, na verdade vem falando que se continuar nessa pegada, muito provável que o Filipe Luís vá assumir a seleção mais cedo ou mais tarde. E aí é o seguinte, sobre o Thiago Life meio que criticar ali o Filipe Luís, dizendo que se continuar desse jeito, ele vai ali, né, ele usou, deixa eu ver a palavra dele aqui, a palavra que ele usou, deixa eu trazer direitinho pra vocês, ele vai estourar os caras. Eu acho que isso é uma mentalidade diferente. Por exemplo, o Arthur Jorge, o Botafogo no passado, intensidade no primeiro e no segundo tempo. Português. Intensidade. Gramado sintético. O técnico Abel Ferreira, que vem conquistando muitos títulos pelo Palmeiras, em português, que joga também no gramado sintético. E, meu amigo, o Palmeiras é um time muito intenso. Para ganhar do Palmeiras lá ou fora de casa, tem que jogar muito, tem que correr, porque é um time muito intenso. E aí? 2 treinadores portugueses, né? Um que vem dominando aí o futebol juntamente com o Flamengo, o Palmeiras. E o Palmeiras joga numa intensidade muito grande no gramado sintético, o Arthur Jorge também no Botafogo. Então não concordo muito com essa fala aqui do Thiago Life, não. O Flamengo tem elenco. Por exemplo, lado esquerdo. Vai começar com Cebolinha. Intensidade o primeiro tempo inteiro. Cansou. Michael, entra lá na ponta esquerda no lugar do Cebolinha e mantém a mesma intensidade do segundo tempo. Então o Flamengo vai ter essa intensidade no primeiro e também no segundo tempo. Então, sinceramente, não deu para entender muito o comentário. Porque a gente pede um diferencial. Muita gente vem falando sobre os treinadores brasileiros. Ah, tá ultrapassada, isso, aquilo, outro. Então, quando me vem um treinador, né, vamos dizer assim, estilo europeu,
que fala ali sobre a intensidade, que prega essa intensidade. A gente vem vendo o Flamengo jogando aí um futebol, né, bonito, tudo bem, tem elenco também para isso, com muita intensidade. E aí o Filipe Luís meio que é criticado pelo Thiago Life, e eu sinceramente não defendo muito essa crítica não, e o Flamengo ele tem dado essa dosagem aí, você vê, por exemplo, o Arrascaeta, ele não vem jogando ali todos os jogos, o Flamengo vem tendo esse cuidado, o De La Cruz também não jogou contra o Vasco lá no estádio Newton Santos por ser um gramado sintético, então eu venho vendo aí o Flamengo, o Filipe Luís tendo esse cuidado muito grande, e eu, meu amigo, defendo sim essa intensidade, e o Flamengo tem time, tem elenco para manter isso no primeiro tempo e também no segundo tempo. E para encerrar aqui, eu quero trazer para vocês aqui uma fala do Casemiro. Ele falou que é o seguinte: Casé diz que o torcedor do Vasco está cansado, não aguenta mais e tá ficando desesperador. E ele falou aqui sobre um número interessante. O Flamengo disputou 32 jogos com o Vasco e o Vasco venceu apenas 2. E aí ele falou o seguinte, não é questão de Vasco ali, ele falou o seguinte, tem alguma coisa. Por exemplo, com todo respeito, Vasco e Criciúma. O Vasco é maior do que o Criciúma. Mas se você pegar ali Flamengo e Criciúma em 32 jogos, eu acho que não tem esse desempenho. Minha opinião, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. O Vasco da Gama, pra mim, minha opinião, é maior do que o Bragantino. Mas se você pegar lá Bragantino e Flamengo em 32 jogos, eu acho que o Flamengo não tem. Em 32 jogos com o Bragantino só venceu apenas 2 partidas. Então o Casemiro muito preocupado com esse desempenho no clássico entre Flamengo e Vasco. Galera, muito obrigado pela moral. Peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. E vou pedir para você também se inscrever se você ainda não é inscrito. E lembrando sempre, todos os dias, de segunda a segunda, mais ou menos nesse horário, tem esse vídeo aqui falando do Flamengo. Peço para você que acompanhe todos os dias as nossas informações aqui. Muito obrigado pela moral e lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera. Fui!